Sabe quando você tenta fazer o certo, mas, mesmo assim, parece que tudo se complica? Quando cada escolha parece empurrar ainda mais para um lugar de incerteza? É como se a mente estivesse em alerta, o tempo inteiro tentando calcular, prever, organizar. E no meio de tudo isso, o coração vai ficando cansado, porque uma coisa é estar cansado fisicamente, outra é carregar uma exaustão por dentro, que não se resolve com sono, nem com distração, nem com conselhos. Você já se viu parado, olhando para a vida, sem saber se continua ou volta, se insiste ou solta, se fala ou se cala. Aquela sensação de estar preso no meio do caminho entre o medo de errar e o medo de ficar parado. Uma luta silenciosa entre o que parece lógico e o que o coração sussurra baixinho, mas que você já não consegue mais ouvir direito porque tudo virou ruído. E quanto mais você tenta resolver com a própria cabeça, mais o nó aperta. Ninguém fala disso com tanta naturalidade, mas muita gente vive isso. A ansiedade de tomar a decisão certa, a pressão de não decepcionar, a cobrança de não errar de novo. E quando a mente entra nesse modo de alerta, é como se fosse preciso controlar tudo o tempo inteiro, como se um vacilo custasse caro demais. Mas o pior é quando você percebe que, mesmo tentando acertar, se sente cego no escuro. E o que mais machuca não é o erro em si, é o arrependimento de ter seguido o próprio entendimento mesmo, sentindo lá no fundo que aquilo não vinha de Deus. E talvez seja isso que esteja te incomodando. Agora, não a falta de capacidade, nem a ausência de força, mas a confusão, a falta de direção. Porque não é que você não queira seguir, você só não sabe mais para onde, ou melhor, até sabe, mas não tem certeza. E sem certeza o medo grita. Só que existe uma verdade que pode mudar completamente o rumo dessa angústia, sabedoria. Não é algo inalcançável. Não é uma qualidade de poucos iluminados. Não é um dom que nasce com uns e falta para outros. Sabedoria é presente, é resposta, é cuidado de Deus, para quem pede com sinceridade, e Ele não guarda. Isso só para os que já sabem muito, mas justamente para os que reconhecem que não sabem o suficiente, porque há algo de muito bonito em se render e dizer: Pai, eu não sei decidir, me ajuda. Tiago escreveu isso com uma clareza que atravessa o tempo. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, generosamente e sem repreender, e ser-lhe concedida. Tiago capítulo 1, versículo 5. Não existe ofensa em admitir que não sabe o que fazer. Deus não te olha com julgamento por estar confuso, pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais quando você larga a autossuficiência e pede orientação como quem confia, não como quem exige. E se for justamente essa confusão que está te empurrando para mais perto do céu? E se o que parece caos for, na verdade, o início de uma direção mais clara, mais leve, mais verdadeira? Porque sabedoria não é ter todas as respostas, é saber reconhecer a voz certa no meio das outras, é decidir com paz no peito, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Então, talvez o que te falta hoje não seja uma solução, seja visão, clareza, discernimento, um tipo de sabedoria que só o alto pode oferecer. E esse presente está mais perto do que parece. Basta pedir com verdade. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Pensamentos acelerados, raciocínios empilhados um em cima do outro, argumentos tentando se organizar em meio ao caos. A mente tenta dominar tudo com lógica, com controle, com planejamento. Mas por dentro o coração já se calou faz tempo, e esse silêncio não é paz, é sufocamento. Uma espécie de desistência interna de tentar ser ouvido. Difícil explicar essa sensação para quem nunca viveu, mas quem sente, sabe.
É como se estivesse no meio de uma multidão de vozes, todas exigindo uma resposta imediata, enquanto o único lugar onde você buscava um sinal ficou em silêncio. O coração que costumava guiar com sensibilidade, agora está encoberto por uma nuvem densa de incerteza, e não adianta forçar raciocínio, porque sabedoria não nasce da pressão. Ela floresce no espaço onde há reverência, escuta, espera muita coisa no mundo, valoriza a rapidez de pensamento, a capacidade de decidir com frieza, a lógica do raciocínio bem treinado. Mas sabedoria se confunde com inteligência. A gente extremamente instruída, culta, argumentativa, mas que tropeça nos próprios caminhos porque falta discernimento, porque falta luz onde deveria haver direção. E luz que guia não se constrói com deduções humanas. Ela se revela com discernimento divino, forçar uma resposta para acalmar a ansiedade. Não é sabedoria, é desespero disfarçado de controle. E quantas vezes essa pressa nos faz optar pelo que agrada no momento, mas cobra um preço amargo. Depois decisões que se encaixam na lógica, mas desalinham a alma, palavras que fazem sentido no papel, mas machucam na prática, escolhas que ganham no argumento, mas perdem a bênção, sabedoria vinda de Deus. Não só instrui ela, preserva, protege do impulso, do exagero da cegueira, não gera ruído, traz repouso porque a mente grita, tentando salvar, mas só o Senhor conhece o caminho que não fere. E é isso que está faltando em muita decisão por aí. Temor, aquele reconhecimento sincero de que o nosso melhor ainda pode ser raso diante do que Deus enxerga. A palavra traz isso com nitidez. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Não existe sabedoria real sem o temor que reconhece: eu não sei tudo, e o que sei não basta. Quando esse entendimento entra, a soberba sai, e quando a soberba vai embora, a escuta volta. Aí o coração começa a se manifestar de novo, não com gritos, mas com aquela paz que só aparece quando o espírito percebe que está sendo guiado por algo maior. Não se trata de eliminar o pensamento racional, mas de colocá-lo no lugar certo como ferramenta, não como guia. Porque o que guia, no fim das contas, não é o argumento mais bem construído. É a certeza de que a direção veio do alto. E onde essa certeza habita o medo, já não dita mais o rumo. Certa hora a gente para de buscar explicações. Não por desistência, mas por exaustão. Porque chega um momento em que até as orações se tornam barulho. Petições vazias, cheias de urgência, mas quase sem fé. E é aí que começa algo diferente. Um silêncio estranho, desconfortável, que a princípio parece abandono. Mas na verdade é o convite mais íntimo de Deus. Nem sempre o céu fala do jeito que a gente espera. O coração costuma pedir sinais, respostas, rápidas confirmações visíveis. Só que o modo como Deus se revela quase nunca se encaixa nesses formatos. O barulho, as distrações, as urgências, tudo isso afasta o espírito da sintonia com o que realmente importa. Porque sabedoria desce no meio da pressa. Ela se revela no lugar onde tudo desacelera por dentro. Enquanto a mente tenta falar com intensidade, o espírito fala com profundidade. O problema é que o barulho do lado de fora costuma sufocar a sensibilidade que Deus quer despertar por dentro, e por isso o silêncio não é castigo, é ambiente. É onde o excesso é esvaziado, onde a alma para de tentar convencer e finalmente começa a escutar. É ali, nesse lugar onde o som cessa, que a sabedoria começa a se manifestar. Não como voz audível, mas como entendimento que se acende no íntimo. Essa sabedoria não precisa se explicar. Ela só se estabelece quando chega, parece que tudo se reorganiza, sem que nada tenha mudado por fora. É como se algo que antes estava embaralhado, de repente ganhasse uma nitidez que não
Se pode forçar o que antes parecia caos. Agora só parece claro, porque sabedoria é luz, e luz não precisa justificar sua presença, ela apenas dissipa a escuridão. Eclesiastes deixa isso evidente. No capítulo 7, versículo 12, a sabedoria oferece proteção, como o dinheiro oferece proteção, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Não é qualquer conhecimento, é o que preserva, o que salva da pressa do engano, do desgaste desnecessário. É essa sabedoria que não chega por meio de falas repetidas, mas por escuta verdadeira. Há um tempo em que a oração vira silêncio. E não é porque Deus se afastou, é porque Ele quer que a alma se aproxime sem distração. O silêncio revela o que os barulhos escondem, mostra as motivações que nem a gente queria encarar. Coloca tudo no lugar sem fazer esforço. E de repente o que parecia dúvida vira certeza serena. O que parecia impasse vira convicção. Calma, sem pressa, sem urgência, sem medo. Deus não grita, Ele sussurra. E só ouve quem para só. Escuta quem aceita que a resposta mais poderosa talvez esteja escondida, justamente no lugar que a gente evita, o silêncio. É nesse ambiente que a sabedoria entra, sem alarde, e transforma tudo. Muita coisa começa a se alinhar. Quando a gente entende que sabedoria também é recusa, nem toda resposta certa vem da coragem de avançar. Algumas vêm da coragem de negar, e negar, em muitos casos, é mais difícil do que decidir, porque negar exige discernimento, requer renúncia, confronta o orgulho e silencia a vontade. De agradar exige maturidade para entender que nem tudo que parece bom faz bem. A alma grita por descanso, quando vive tentando corresponder às expectativas alheias. O medo de decepcionar faz com que a gente abrace propostas, aceite convites, mantenha relações, sustente aparências, mesmo sabendo no íntimo que algo ali fere a paz. E o que deveria ser escolha vira obrigação. A vida vai sendo conduzida por uma série de sim, que não foram dados com liberdade, mas por insegurança. Sabedoria não se mostra apenas nas grandes decisões, se revela no dia a dia, nas pequenas permissões que a gente dá ou recusa, nos limites que decide manter, nos acessos que escolhe fechar. Dizer não é se proteger daquilo que atrasa o propósito, é fechar portas que brilham por fora, mas escondem prisões por dentro, e essa percepção não se aprende com experiência, se recebe do alto. O problema é que o sim que fere a alma costuma vir disfarçado de oportunidade, de bondade, de obediência disfarçada. E por fora parece humildade, mas por dentro, o coração vai se enfraquecendo, sentindo que está se perdendo de si mesmo. Porque quem vive sempre dizendo sim para tudo o que aparece, uma hora se esquece do que realmente veio fazer. Sabedoria é refúgio, protege de emboscadas emocionais e espirituais, até profissionais. Quando se aprende a ouvir a paz antes de ouvir os aplausos, tudo muda. Quando o não nasce do temor ao Senhor e não do medo de pessoas, ele se transforma em livramento. Porque o sim que vem da insegurança pode virar prisão, mas o não que nasce da sabedoria preserva a liberdade. A palavra ensina isso de forma firme, em Provérbios, capítulo 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Não é sobre adquirir argumentos, é sobre buscar aquilo que sustenta, porque sabedoria não te deixa com dúvida. Depois da escolha, ela não confunde, ela clareia, não te leva para o excesso. Ela equilibra quando se aprende a dizer não com o coração firmado em Deus. A alma começa a experimentar um tipo de liberdade que nenhuma permissão superficial consegue oferecer.
Decidir se afastar de certas conversas, recusar certos convites, negar certos acessos, pode parecer dureza para quem olha de fora, mas por dentro é proteção, é maturidade, é o tipo de sabedoria que guarda a essência, que não se vende por conveniência, nem se molda à pressão dos outros. A paz que vem depois de um não guiado por Deus é um dos sinais mais claros de que a sabedoria agiu no tempo certo. Nem tudo que parece estranho está errado. Há momentos em que a resposta de Deus chega cortando completamente a lógica humana, indo na contramão do que seria o esperado, desmontando estratégias, frustrando planos bem montados. E mesmo assim, é a resposta certa, a que preserva, a que sustenta, a que ninguém entende de imediato. Mas mais tarde, tudo começa a fazer sentido. Sabedoria divina não se encaixa em cálculos, não se organiza pela conveniência, não depende da aprovação dos outros, nem da compreensão imediata de quem observa de fora. Ela se manifesta de forma diferente, porque não nasceu da mente humana. Nasceu do coração de Deus, e quando vem muitas vezes confronta os sentimentos, porque ela enxerga o que os olhos ainda não veem. É nessa hora que a gente precisa escolher, confiar no que parece certo aos nossos olhos, ou se submeter ao que Deus revelou, mesmo que não se entenda. De cara, sabedoria é obediência, mesmo sem explicação. É decidir com base na paz e não na pressão. Porque quando a lógica é a única guia, as decisões tendem a ser seguras, mas não necessariamente sábias. Já quando a sabedoria é quem guia, até o que parece absurdo passa a ter peso de eternidade. Muitas das respostas mais marcantes não foram recebidas em mesas de estratégia, mas em momentos de simplicidade, uma sensação que invade o peito, uma convicção serena que contraria todos os argumentos, mas que acalma, e essa calma não se encontra em discursos elaborados, mas na presença de Deus. É ela que revela o que o raciocínio não alcança. Sabedoria sobre convencer é sobre discernir. É saber que a melhor decisão não é sempre a mais bonita no papel. É aquela que vai trazer paz lá dentro, mesmo que ninguém entenda. E às vezes é justamente isso que afasta a gente do erro, o fato de não fazer sentido nenhum. Mas ainda assim, soar certo. Porque o Espírito testifica, e quando ele testifica, nenhuma opinião contrária consegue apagar aquilo que Deus já confirmou. A palavra fala disso com clareza. Em Isaías, capítulo 55, versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A lógica que parece faltar é, na verdade, o espaço onde entra o sobrenatural, o que não encaixa na razão, cabe perfeitamente na fé. Muita coisa se resolve, não quando a resposta vem com argumentos, mas quando vem com direção, e direção que vem de Deus. Não precisa de comprovação, ela carrega convicção, aquela certeza que brota, mesmo quando o caminho é incompreensível. Quando isso acontece, não sobra dúvida, sobra gratidão, porque no fim, a resposta que não fez sentido era a única que salvava. Às vezes tudo o que se buscava era um alívio, uma saída rápida, uma resposta certa, uma certeza clara, mas a alma vai entendendo com o tempo que o que mais falta não é uma solução brilhante, é direção. É aquele tipo de sabedoria que não apenas resolve, mas orienta, que não apenas ensina, mas cuida. E quando se reconhece isso, quando se admite com verdade que o próprio entendimento já não basta, nasce um espaço dentro do coração onde Deus começa a agir. Não há vergonha em pedir ajuda, não há fraqueza em dizer, Senhor, eu não sei. Isso não diminui ninguém. Isso atrai o céu, porque sabedoria não é conquista,
é presente, e quem se coloca diante de Deus com esse desejo sincero já está vivendo o começo da resposta. Se o coração estiver pedindo direção, não ignore, permita que esse momento seja um lugar seguro, um lugar onde você pode parar, respirar e entregar. E se quiser, eu posso te conduzir nessa oração sem pressão, sem cerimônia. Só um tempo real entre você e Deus para dizer o que talvez esteja entalado aí dentro. Faz tempo, Pai. Antes mesmo de abrir a boca, o Senhor já conhece o que está aqui dentro, já sabe do peso que carrego, das dúvidas que me apertam o peito, das perguntas que ninguém consegue responder. Eu tento acertar, tento manter o equilíbrio, tento não falhar com ninguém. Mas o que ninguém vê é o quanto tenho me sentido perdido por dentro. Já tentei resolver com força, com lógica, com aquilo que parecia certo. Já ouvi conselhos, analisei possibilidades, calculei riscos. Mas a verdade é que mesmo depois de tudo isso, ainda estou aqui confuso, porque não é de explicações que eu preciso, é de direção. Me ensina a parar de depender tanto do que sei. Me ajuda a aceitar que o meu entendimento tem limite, que a minha visão não alcança tudo e que mesmo quando acho que tenho tudo sob controle, sigo precisando de ti. Eu não quero só soluções temporárias. Eu quero sabedoria que venha do alto, aquela que protege, que orienta, que me livra de escolhas precipitadas e caminhos sem volta. Senhor, fala comigo, nem que seja no silêncio, nem que seja tirando as opções que eu mesmo coloquei. Eu sei que o teu jeito de responder nem sempre agrada a minha pressa, mas sempre cuida da minha alma, e é isso que eu quero ser. Cuidado pelo teu olhar. Eu coloco diante de ti todas as decisões que estão pesando nos meus ombros, aquilo que tenho tentado resolver no meu tempo com as minhas ferramentas, mas que só o Senhor sabe. O quanto tem me esgotado, se algo precisa ser deixado para trás, que o Senhor me dê coragem. Se algo precisa ser refeito, que o Senhor me dê humildade. Se algo precisa ser enfrentado, que o Senhor me dê firmeza, mas que tudo isso seja feito com sabedoria e não com impulso. Tira de mim essa inquietação que tenta tomar conta do meu peito toda vez que o controle escapa das minhas mãos. Me ensina a confiar, mesmo sem entender, a descansar, mesmo sem ver a resposta, ainda a seguir em paz, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Eu peço com toda sinceridade, não me deixa seguir sem a tua direção, porque por mais que eu ande, se eu andar longe da tua vontade, cada passo vai doer. Eu preciso da tua sabedoria para reconhecer o tempo certo, o caminho certo. A palavra certa me dá clareza. Senhor, me mostra o que é teu e o que só parece ser. Perdoa as vezes em que ignorei os teus sinais, por confiar mais em mim do que na tua voz. Perdoa quando troquei o silêncio da tua presença pela pressa do mundo. Eu volto agora, com o coração aberto, com as defesas no chão, com a alma em entrega. Obrigado por me escutar sem julgamento, por me acolher sem demora, por me lembrar mesmo através do caos que a tua sabedoria não falha. Eu confio em ti e sei que a tua resposta vai vir, não do jeito que eu imaginei, mas exatamente como eu preciso. Amém. Depois de tudo o que foi colocado diante de Deus, o silêncio aqui dentro começa a ter outro som. A alma entende que não está mais sozinha nas escolhas, que não precisa mais carregar sozinha o fardo de saber tudo. E essa liberdade é o primeiro sinal da sabedoria, chegando quando o coração encontra descanso, antes mesmo da resposta vir. É porque a direção já começou a se revelar. Se essa mensagem encontrou lugar dentro de você, talvez seja a hora de se cercar mais dessas palavras que fortalecem e apontam o céu como norte. Considere se inscrever no canal e deixar seu like não apenas como gesto, mas como parte desse compromisso de alimentar o que é verdadeiro dentro de você. E se essa oração falou com partes suas que estavam esquecidas, escreve aqui nos comentários uma frase que firme sua fé. Nesse instante, pode ser simples, pode ser pequena,
mas que seja verdadeira, algo como: eu escolho confiar na sabedoria de Deus, ou o que o seu coração quiser declarar. Que o Senhor te conceda sabedoria em cada detalhe, paz onde houver dúvida e direção onde houver silêncio. A gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.